Existe um tema que causa um debate em filosofia, em psicologia, um tema muito antigo, muito interessante. Afinal, suas habilidades, as minhas habilidades, capacidade de tocar um instrumento, inclinação para o estudo, elas nascem com você, elas seriam inatas, ou elas são trabalhadas pelo meio, seriam adquiridas. Esse debate é muito antigo, afinal, é a sua natureza ou é a sua formação? É aquilo que você traz quase que no nascimento, ou é a força da sua família, da escola e do meio? Os americanos e os ingleses chegam a falar do debate como nature versus nurture, entre natureza e formação, berço e assim por diante. O exemplo clássico que é dado é Wolfgang Amadeus Mozart, porque no século XVIII, Mozart começa a escrever músicas ainda na infância. Toca cravo com habilidade na primeira infância, compõe para violino, compõe oratórios e já tem peças complexas compostas antes da adolescência. Mozart seria o exemplo do ambiente inato ou da habilidade inata, porém, outros lembram que seu pai era professor de música, que a sua irmã também estudava música, que ele nasceu em Salzburg, na Áustria, ou seja, uma terra de muita atividade musical. Se ele tivesse nascido em uma comunidade, uma cultura, uma época que não cultivasse a música clássica, provavelmente não teria tido essas habilidades. Ao que respondem os defensores da natureza que muitos meninos em Salzburg estudaram cravo desde cedo, muitos meninos estudaram violino e só houve um Mozart, e que essa habilidade de Mozart não dependia, então, apenas das lições que o pai Leopold dava, ou do emprego com o arcebispo de Salzburg, ou do seu sucesso parcial em Viena. Esse é um debate muito grande. Alguns neurocientistas contemporâneos gostam de dizer que, claro, nós temos uma carga genética, nós temos especificidades genéticas, e essas características vêm conosco desde o nascimento. Porém, como elas serão trabalhadas, como elas serão dirigidas, parecem depender exclusivamente da formação, da escola, da família e assim por diante. Nós temos bons argumentos para os dois lados. Não há uma explicação clara por que um grupo de alunos de mesma origem social, de mesma região e cultura, recebem informações sobre literatura, ou sobre música, ou sobre matemática, e só um se torna excepcionalmente apto naquela característica. Tudo indica que parece haver algo que não dependa apenas do meio, da formação, da escola, da família. Porém, como cada um se relacionou, por exemplo, com a aula? Vamos dar um exemplo. Eu, você e outras pessoas, se tivéssemos a mesma idade, a mesma origem social, na mesma escola, com o mesmo professor. O professor está dando uma aula sobre um tema que nós nunca ouvimos falar antes. Talvez uma aula de geometria. Nunca estudamos geometria, mas imediatamente algumas pessoas teriam maior habilidade que outras, resolveriam os exercícios primeiro, teriam mais intuições, fariam mais links, seriam mais brilhantes naquele conhecimento. Outros teriam dificuldade por mais tempo. Isso seria um argumento para os que defendem natureza, ou seja, algo inato, algo que eu trago, aquilo que a gente chama de ele tem jeito para matemática, ele tem dom para matemática, ele tem talento, ele tem vocação. A ideia de vocação é uma ideia religiosa. Vocare é chamar, a vocação de Abraão, a vocação de Moisés. Ou seja, eles foram chamados por um ser superior para uma tarefa e este ser deu a eles essa habilidade para conseguir essa vocação. Mas voltemos ao meu exemplo. Por acaso você já pensou que mesmo que o conteúdo seja novo para todas as pessoas, tem gente que tem experiências anteriores com a matemática positivas? Talvez seu pai incentivou em casa. E nesse caso, ao ouvir a professora, o professor falando de geometria, identificou e fez uma projeção afetiva e se preparou para receber aquele conteúdo. Outra pessoa, por acidente, por exemplo, foi exposta a um conhecimento matemático. Outra pessoa, por exemplo, gosta muito da professora de geometria.
acha muito legal a aula, por uma questão pessoal, porque o tipo físico, o tom de voz, o sorriso, faz com que essa pessoa olhe aquela aula com atenção extrema e imediatamente responda aquele conteúdo. Então nós podemos pensar que mesmo que o conteúdo seja novo para um grupo, eu não consigo estabelecer o ponto zero igual para todos. Todo mundo tem ideias prévias, todo mundo tem relações afetivas prévias. Todo mundo tem uma posição diferente em relação à escola, uma posição diferente em relação ao conhecimento. Todos já receberam impulsos e receberam alimentações pedagógicas positivas ou negativas. Se você fez uma redação e a professora deu uma nota baixa, você fez uma nova redação, sua nota continuou baixa, quando você for estudar literatura com uma outra professora, você já tem na cabeça, eu não sou da área de letras, eu não tenho jeito com português, eu não gosto de escrever ou de ler, porque você já recebeu esses impulsos negativos. Afinal, continuamos com o seguinte debate, a partir de modelos como o de Mozart e tantos outros gênios da história. Alguém nasce brilhante ou é tornado brilhante? Alguém tem uma natureza, um código genético, uma inclinação ou recebeu essa inclinação da escola e do meio? Quanto a escola pode produzir em relação a alguém que não gosta de algum conteúdo, de alguma área de conhecimento? Ou quanto uma experiência negativa da escola e na família pode barrar alguém que tem uma genuína vocação musical? Alguém que dança bem desde a primeira aula que teve de dança. Alguém que toca piano melhor do que outra pessoa. É porque tem algo dentro de si inexplicável e que é a priori, ou seja, anterior à própria experiência da aula de música. Essa é uma questão muito complexa. Mas vamos imaginar primeiro uma saída que não responde essa dicotomia, esse enfrentamento. Se você tem muito talento natural, partindo do pressuposto de vocação, talento natural, nature. Se você tem muito talento natural e não recebe aulas adequadas, não tem uma alimentação mínima, não recebe a quantidade de proteínas que garanta uma atividade cerebral mínima, não recebe estímulos, não importa o tamanho do seu talento, é pouco provável que você consiga desenvolver alguma coisa. E da mesma forma, se eu mesmo não tendo talentos naturais, receber uma excelente formação, receber estímulos muito adequados e tiver condições prévias, biológicas, orgânicas para exercer essa inteligência, é provável que eu consiga mais do que aquela pessoa que não tem essas mesmas condições. Então, o que eu quero dizer com certeza é que, independente do talento natural ou não, nós temos condições sociais, econômicas, familiares, escolares que fazem uma enorme diferença sobre as pessoas. É claro que boa escola faz muita diferença. Como professor há tantas décadas, eu jamais duvidaria do efeito que uma boa aula tem sobre muitas pessoas. O efeito que uma atividade envolvente, lúdica, sedutora tem sobre muitas pessoas. Também sei como professor e também pela minha experiência que uma família que ampare uma boa educação, uma família que tenha livros, que suscite o debate, que revele interesses, que tenha a capacidade de despertar na criança e no adolescente muitos estímulos, facilita muito, enormemente, a capacidade de aprendizado. Pelo contrário, uma família sem nenhum eco, tudo que eu falo em sala de aula não pode ser comentado em casa. A família, pelo contrário, ataca a educação. Diz que aquilo não tem muito valor. A família não tem livros, não vê filmes e não debate, não promove viagens, não estimula a curiosidade e ainda ataca o valor escola e o valor educação. É muito difícil que esse aluno tenha um desenvolvimento a esse respeito. Então o que eu estou dizendo é que não importa se você segue a teoria da natureza ou da vocação, se você segue a teoria da escola ou desse nurture, você, com uma boa escola, com estímulo familiar, com condições sociais e econômicas boas, pode fazer muito para um aluno. Agora, desde muito cedo a gente nota que alunos especialmente dotados e outros especialmente resistentes
ao conhecimento. Aí não me importa se isso nasce na família ou nasce no código genético, mas é difícil você trabalhar com alguém que resiste ao conhecimento. Nós temos em todos os lados questões muito complexas para resolver. Beethoven tinha um grande talento para a música na cidade de Bonn, onde ele nasceu, em 1770. Beethoven tinha um pai músico alcoólatra. E quando esse pai voltava à noite para casa, tarde da noite, o pai muitas vezes o espancava para que ele estudasse piano. E o menino apanhou do pai, que ele tinha um horror ao pai, para estudar piano. Ele tinha todas as condições para odiar a música e assim que o pai morresse, se afastar em definitivo da influência do pai e da música. E ele se tornou um homem dedicado 100% ao piano, à composição e à música. Nós temos exemplos, por exemplo, de gênios como Bach, que tiveram 20 filhos, vários dos quais se tornaram músicos, mas nenhum com o gênio do pai. Ou seja, os filhos de Bach, como Carl Philipp Emanuel, tiveram aula com o Johann Sebastian Bach. Você quer um professor melhor? Mas esse pai seria um bom professor? Foi bom professor de muitas pessoas, como Mozart teve aula com seu pai. Schumann, o grande gênio romântico, se casou com uma pianista, Clara Wieck, e não geraram gênios musicais. Os dois filhos de Mozart também não foram gênios musicais. Logo que eu estou dizendo, não temos argumentos claros para falar que existe uma vocação externa, extraordinária, que acompanhe alguém. E não temos como negar a influência do meio, da escola e da família sobre isso. Então, essa é uma posição em debate. O que não está em debate, ajudar um aluno, ajudar uma criança, ajudar um filho, é estimular a curiosidade, garantir boa alimentação, um ambiente lúdico, interessante e despertar a curiosidade. Se o talento do seu filho vem de Deus, do código genético ou simplesmente da escola, tanto faz. O efeito é muito positivo.